Olá pessoal, que bom ter você para mais um Pare e Pense Podcast. Nessa mesa a gente se assenta para bater papo sobre aquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nosso desejo é que você seja alcançado com uma mensagem, com uma conversa, com um diálogo que vai ajudar você a entender um pouco mais a palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua caminhada cristã, né? Então, nosso interesse é chegar até você com algo bem prático, bem simples, mas que possa ser aplicado na sua vida hoje, amanhã, e você realmente possa passar isso para as pessoas com quem você se relaciona. Então, eu queria pedir você, se você achar que é interessante o nosso assunto hoje, você possa compartilhar aí com as suas redes, ó. Você possa mandar para os seus amigos, você deixa um like pra gente aí no vídeo, comenta, ajude-nos a tornar o vídeo mais frequentado, o canal mais frequentado, tá bom? E esse podcast, hoje nós vamos falar sobre a juventude. Será que os jovens estão perdidos? Algumas pessoas estão dizendo que as igrejas estão perdendo os jovens, que a religião não é mais para uma faixa etária jovem. Inclusive saiu no New York Times há pouco tempo atrás uma reportagem que dizia que as igrejas, com exceção de algumas, e aí seria até interessante a gente saber que algumas são essas, né? Estão perdendo os jovens, adolescentes e jovens ali na high school, entrando na faculdade, estão abandonando a fé. O que você pensa? Nós vamos conversar agora mesmo, eu e o Matheus, e você pode repartir esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Matt, então, né, essa reportagem que eu falei diz que os jovens, na verdade a reportagem não estava falando de high school, não estava falando, porque high school acho que a gente chama de teenagers, né? Sim, sim. Não são os adolescentes, mas jovens já a nível universitário, estavam abandonando a fé num número muito grande. Nesta reportagem citou algumas igrejas, e é curioso o que eles citaram lá, que estavam segurando os jovens na igreja, daqui a pouco eu te digo, mas que estavam conseguindo segurar, né? Na sua opinião, o que está acontecendo? Vamos pegar adolescentes e jovens, eles realmente não querem mais saber de Deus? Religião para eles é uma coisa passada? O que você está percebendo no seu ministério? Legal. Pastor, eu acho que assim, teve um livro e um vídeo que went viral do Jefferson Bethke. E eu não concordo totalmente no que ele fala, mas eu acho que o fato dele ter um sucesso tão grande com jovens e adolescentes diz um pouco sobre essa geração. O tema do livro é Why I Love Jesus, but I Hate the Church. É o tema de um livro que eu tenho, você sabe, é o título de um livro do Dan Kimball. Sim, They love Jesus, but hate the... Não, they love Jesus, but not the church. But not the church, né? Então, assim, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Isso. Sabe? O que isso tem a ver com essa geração de hoje em dia? Não é que eles não gostam da igreja. Não. Eles estão perdendo o amor, muitas vezes, para aquela parte organizacional, institucional de uma igreja. Não é necessariamente que eles não gostam e não estão caminhando com Jesus, tá? Mas eles têm um pouco de receio sobre o que é ser igreja. Já viram muitos escândalos, coisas feitas na história através, muitas vezes até pelo nome, né, da igreja. Então eles são meio skeptical. Então, meio assim, com o pé atrás. O que é ser igreja? O que significa fazer parte de uma igreja? Eu preciso, ainda mais agora com a pandemia, né? Sim. Eu preciso participar de uma igreja para eu ter um relacionamento com Jesus? Quando você falou que eles estão um pouco assim com a instituição, mas os jovens hoje, Matheus, são muito, eu diria, metodológicos, não são? Não, para essa juventude hoje, a coisa sistemática parece que fala mais com eles, não? Porque sim, a instituição é uma coisa necessária para dar parâmetros, não é? Sim. Então, eu estava até comentando com o senhor um pouco mais cedo, né? Que essa nova geração, principalmente agora, dos jovens e até os adolescentes também, eles parece que eles têm um radar instalado dentro deles. Que eles sabem dizer se uma pessoa é falsa ou não. Sem a pessoa falar nada. Interessante, hein? A pessoa só de ter uma conversa com eles, uma pessoa na internet, um líder da igreja, até mesmo um pai e uma mãe, eles conseguem captar um negócio assim, não, esse cara não vive isso aí que ele tá falando. Então, por que eles têm esse problema com muitas igrejas?
né? Como o senhor disse, Sim, eles precisam de estruturas, Sim. eles gostam, é até mais fácil, né? Você falar para uma pessoa, preciso que você faça isso para um millennial, né? Do que você chegar e falar para ele, esse aqui é um projeto, faz. Não, para ele é mais fácil você falar, preciso que você faça isso nesse dia, tal horário, isso. Eles precisam dessa estrutura. Mas por que eles estão saindo de igrejas, então? Eu creio que o fator número 1 é porque eles não têm confiado nas pessoas na igreja. Eles não têm achado que o discurso esse match caminha com a vida. É isso. E você acha isso mais para com a liderança ou para com as pessoas de modo geral, com os seus amigos, né? Com aquele peer group que eles estão envolvidos? Maioria das vezes com as pessoas. Com as pessoas mesmo. Sim. Porque várias vezes já conversei com um menino que, assim, tá querendo sair da igreja, ou tá com a fé lá embaixo, não tá com empolgação nenhuma, tá desanimado. E eu falo, cara, mas por quê? Ele fala, algumas coisas que eu tenho visto, tenho notado. Aí eu falo, mas eu já fiz isso? Eu como um líder, né? Eu pergunto, não é você, não é liderança. Então, muitas vezes é o contrário. É, porque eu ouvi algumas vezes, não tantas, mas com alguns adolescentes que eu conversei, eles diziam assim, meus amigos são falsos, ou meus amigos não vivem aquilo que a gente está se propondo. Então, eu te perguntei porque a percepção que eu tinha, e agora você até me ajudou a esclarecer um pouco, é que realmente não é com a liderança necessariamente, mas com as pessoas que fazem parte do grupo que eles estão se relacionando, né? Sim, o que é importantíssimo isso, né? Porque, assim, eles veem essa ideia de que a gente faz parte de uma organização, a gente faz parte de uma comunidade, de uma família. E, igual o senhor falou, não faz nem sentido, né? Eu falar, meus amigos são falsos. Então não é amigo. Então pra ele é assim, calma aí. Se o pessoal da minha igreja não tá sendo igreja, qual que é o ponto de se chamar igreja? Qual que é o ponto de se reunir? Se a gente não tá vivendo como igreja lá fora, no dia a dia, ou até mesmo quando a gente vem pra cá. Tá? Então eles têm esse radar meio que built-in, lá de dentro. Eles sabem quando as pessoas aqui estão levantando a mão, mas lá fora estão fazendo outra coisa. Entendi. Eles conseguem pegar isso no ar. Você acha que isso poderia ser tratado assim como uma decepção, Sim. Como é que você caracterizaria isso? Porque ou eles acham que as pessoas estão sendo falsas, hipócritas, o que é? Isso, eles vêm... E eu acho isso muito interessante, porque é o que o Senhor Jesus mais criticou quando ele esteve aqui. Pois é, Neto, mas e aí também esses adolescentes ou esses jovens, e eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, né? Não está sendo intolerância, por exemplo, porque em qualquer comunidade cristã, qualquer comunidade, é um lugar de pessoas doentes, de pessoas com problemas, né? Aliás, uma das coisas que eu acho que mais as pessoas precisam desencantar é o fato de que a igreja é lugar de gente perfeito. Aí você pode dizer, então se não é lugar de gente perfeito, pra que eu vou pra lá? Aí eu acho que tem que responder duas perguntas. Primeiro, existe lugar perfeito? Não. Segundo, o Senhor Jesus veio pra gente imperfeita. E palavras dele. Ele não veio para ação, ele veio para gente doente que precisa de médico. Então esses meninos não teriam que aprender a viver num contexto de desafio, num contexto de prova, de teste, exatamente para que eles também aprendam que isso faz parte de ser cristão, ajudar o mais fraco, né? Pegar esses que são falsos e tentar trazê-los para o caminho da luz. Não seria esse o caminho também? É exatamente o que eu tento mostrar para eles. Muitas vezes é uma pessoa que, assim, é um adolescente ou um jovem que cresceu na igreja e ele começa a ver que, poxa, parece que as pessoas não estão fazendo isso. Ele começa a apontar para o outro. Ele começa a ver o problema nos amigos, no grupo dele, no grupo de adolescentes dele, no grupo de jovens dele. O que acontece quando a gente está apontando para lá? A gente não está apontando para si mesmo. A gente não está vendo a nossa falha e a gente não está vendo o nosso propósito. Por que eu tenho essa percepção? Por que Deus está me fazendo me perceber isso ao meu redor? É só para você ser um crítico? Não. É para você ser um pilar. Para você ser o diferente. Não, e para ajudar as pessoas que talvez... Porque esse é o ponto. Essa intolerância, Mateus, ele não está só no meio dos adolescentes, dos jovens, não. Está na igreja, de modo geral. Mas eu acho que, muito pelo contrário, Satanás tem capitalizado em cima disso. Porque eu olho para você, falando de dois adultos, eu olho para você, vejo as suas faltas, suas incoerências,
Ao invés de eu pensar assim, essa é uma pessoa para quem eu preciso dar um bom testemunho de fé, essa é uma pessoa que eu preciso ajudar, que eu posso ministrar na vida dele, trazê-lo para perto de Jesus, eu escolho afastar. Então, quer dizer, esse afastamento tem gerado igrejas fracas, né? Tem feito muita gente desigrejar, tem feito muita gente se afastar. Adultos ou adolescentes. Então não seria o nosso foco, talvez, dizer para esses meninos, não, muito pelo contrário, essa decepção sua, porque, e me corrija se você entende que eu estou errado nisso aí, eu acho que essa decepção deles é uma coisa até egocêntrica. Sim. Que é o mal do século. Esse é o grande ídolo dessa nossa nova geração. É o egocentrismo, é o eu. É o olhar no outro e não olhar pra si. É o pensar, a igreja tem que ser boa pra mim. Isso é uma coisa narcisista desses meninos, pensar o seguinte, o grupo não serve pra mim. Ok, mas não é, a vida não é o que os outros são pra mim, é o que eu sou para os outros, né? Em Cristo Jesus, essa é a dinâmica da vida. A dinâmica do mundo é o que eu posso tirar das relações, dos lugares, enfim. Mas aqui não, é o que eu posso trazer, não é não? Exatamente. Então assim, a gente tem que pensar, tá, tô vendo isso no meu grupo, tô vendo isso nos meus amigos. Eu vou desistir dos meus amigos? Eu vou sair de perto? Eu vou desistir da igreja? Não, eu vou ser a diferença. Eu vou ser uma influência, eu vou ser um exemplo, eu vou ser diferente. Porque não faz sentido a gente criticar algo e fazer algo errado ao criticar. Sabe? Não, apontar problema, todo mundo pode apontar problema. Agora, pensando assim num outro aspecto, agora eu vou fazer o papel do advogado dos meninos e a crítica a nós, a liderança da igreja. Será que nós também não estamos deixando a coisa ficar arcaica? Você entende o que é arcaico? Sim. A coisa passa... Porque cada geração entende uma linguagem, não é? Totalmente. Cada geração percebe a vida a partir de uma ótica muito própria daquela geração. É o que a gente fala de ser relevante em qualquer geração ou em qualquer tempo. Será que não falta também nas igrejas dar a devida atenção ao que é ser relevante para eles, Mateus? Sim. E, pastor, eles conseguem perceber se eles são importantes ou não na sua igreja. Por exemplo, quantas igrejas, quantos pastores de jovem, de adolescente que eu já conversei, que eles falam assim, que eu dava uma ideia, perguntava, como é que vocês fazem aí e tal, eu falava, a gente faz assim, 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 e eles, não, lá na nossa igreja não daria. Eu falei, mas por que não daria? Mas é porque lá é assim, eles não vão querer apoiar esse tipo de iniciativa. A gente não vai ter o dinheiro para isso. E eu fico pensando, mas vocês acabaram de fazer algo diferente? Vocês acabaram de fazer algo assim para os adultos? Mas para os adolescentes não pode fazer nada? Então, isso manda uma mensagem para a geração. O que mais importa é os pais. É porque durante muito tempo, crianças e adolescentes foram crentes na incubadora. Vou te explicar o que é. A igreja eram os adultos. Ora, adulto vai envelhecer, vai morrer, então tinha uma incubadora de novos ou de substitutos, que eram as crianças e os adolescentes. Então, por anos, as igrejas não trataram as crianças e os adolescentes como igreja agora. A ideia é, serão igreja lá na frente. Mas eles já são a igreja. Então, com esse aspecto, isso é só uma percepção minha, com essa coisa de tratá-los como se eles fossem lá pra frente, nada era feito para eles agora, e com isso gerava esse sentimento de que eu não pertenço agora. Pode ser que eu vou pertencer um dia, mas agora eu não pertenço, né? Sim, e eu acho que eu comentei com o senhor que eu queria falar sobre aquele provérbio tão citado quando a gente pensa em adolescente, na próxima geração, como é que a gente vai ensinar eles, né? Ensine a criança no caminho que deve andar, né? Como é que a gente... Primeiro, o que é o caminho? O que é o caminho? Não tá falando de depois. Não tá falando de, depois você traz ele pro caminho. Não, ensine quando? Agora, né? A criança. Tá? Essa versão aqui, Matt, diz assim, ó, ensine seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É isso. Então, vamos entender caminho. Quando o Senhor Jesus veio, ele disse, eu sou o caminho. E então a gente tem que pensar assim, o que é um caminho? É caminhada. Caminhada. Você entra no caminho para quê? Pra você ir em algum lugar. Você entra no caminho não pra você parar, mas porque você quer chegar em algum lugar. E a gente pensar aqui, a igreja para a próxima geração, né?
Aonde que a gente quer chegar com a igreja, que é a próxima geração? Ao Pai. Só que quando as pessoas pensam assim, a igreja é para a próxima geração, o caminho não começa agora, o caminho só começa lá na frente. É isso não faz sentido. Quer dizer, na cabeça deles tem um ponto que o caminho começa. Só que ao chegar nesse ponto de começo do caminho, muitos dos jovens já se perderam. Já se perderam. Por isso que eu acho interessante que ele fala ensine a criança. Essa aqui é a revista Almeida atualizada. Ensine a criança. É desde pequeno. O seu filho ele já tá vendo. Como eu disse, essa geração é diferente. Eles ouvem muito mais as suas ações do que as suas palavras. Isso como igreja, como pai e mãe, como adultos cristãos, eles estão olhando para a nossa vida. Eles estão lendo a nossa vida, não necessariamente as nossas palavras. Então, o que é o caminho? É você começar a ensinar o seu filho e a geração, né, que talvez tenha um pastor ou líder nos ouvindo, a mostrar para eles, vocês já estão no caminho. Aliás, eu acho que seria muito interessante, o nosso diálogo aqui ser bem direcionado para as pessoas que podem fazer alguma coisa, né? Legal. Porque nós estamos querendo alcançar jovens e adolescentes aqui, mas nós queremos alcançar aqueles que podem fazer alguma coisa para reverter esse quadro também, ou serem colaboradores, né? Para reverter esse quadro. E, pastor, quando algumas semanas atrás veio um pessoal de uma outra igreja aqui tentando aprender um pouco da gente, né? E aí a gente falou sobre coisas que deram certas, coisas que não deram certas. E uma coisa que eu falei para eles foi assim: eu não me lembro, vai fazer 7 anos que nós estamos caminhando junto aqui, eu não me lembro de ter recebido um não do senhor. E olha que a gente tem umas ideias meio doidas, né? Pra quê? Pra alcançar a próxima geração. Mas eu não me lembro, sinceramente. Talvez porque o senhor eu acho, Matheus, que a gente tem que errar. O erro, se nós não errarmos, quer dizer que nós não estamos tentando. Isso. Porque se a gente fica na zona segura, tá certo, nós vamos gastar menos, vamos ter menos contrariedade, mas nós também não vamos saber se nós estamos deixando de explorar uma área, uma zona que poderia ser muito útil, né? Isso. Então, a minha inclinação é sempre de dizer, vamos primeiro, sabe? Sim. Vamos tentar, vamos fazer. E aí depois, se tiver que resolver, resolve. E isso manda uma mensagem gigantesca para a próxima geração. De pertencimento, de a minha voz é ouvida, de eu faço parte, a minha opinião é importante. Sim. Não é só a gente vai fazer o que os adultos estão fazendo, a gente vai fazer o que sempre foi feito. Sim. Não, eles conhecem os amigos mais do que nós. Eles conhecem... É uma geração, tem hora que eu converso com alguns pais que eles ficam assim, Matheus, eu não sei o que fazer com meu filho. Nossa, eu falo assim, deixa eu te falar um negócio. Eu também nunca vi uma geração assim. Nunca vi. Porque a gente nunca teve uma geração assim. Eu tava ouvindo a mensagem que o senhor pregou no domingo, falando da televisão, que tinha colocado na tela assim pra aparecer cor. E eu tenho 30 anos, mas pra mim isso assim, uau, eu nunca vi isso. Agora você imagina pra um menino de 15, 16. Ele vai achar que você tá brincando. Sim. Você vai achar que, não, isso é piada. Não é piada. Agora, imagina um menino que agora, com, sei lá, 8, 9, 10 anos, ele já tinha internet na mão dele. Ele já tinha, assim, vídeo de 4K de qualidade no celular dele, não no computador. E pra você ver como que essa coisa é brutal, essa mudança, que nós estávamos agora há pouco tentando extrair um vídeo de uma fita que não existe mais nem adaptador, né? Nem adaptador, segundo a Jade disse pra gente, não tem mais adaptador para transferir aquilo, que não é tão antigo assim, nós estamos falando de 18 anos atrás. Quer dizer, já não existe mais nem a tecnologia que fazia aquilo, que era naquela época a última tecnologia de última geração. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. É uma geração que a gente nunca teve antes. É uma geração que o avanço tecnológico está muito acima do nosso entendimento do efeito da tecnologia no ser humano. A gente está avançando muito, mas a gente não está tendo tempo para estudar os efeitos colaterais. As pessoas dizem isso, Matheus. Os estudiosos, neurocientistas, todos dizem que nós só vamos saber o que está acontecendo aqui a nível do impacto da tecnologia na vida desses meninos daqui a alguns anos, porque não dá tempo de estudar. Tamanha é a mudança que acontece e a rapidez da mudança. O que a gente faz com isso? A gente vai para o Senhor que conhece essa geração. O Senhor que já sabe o que a gente vai descobrir daqui 30 anos que está acontecendo com a nossa geração. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo de oração. A gente precisa dessa busca de Deus. De assim,
2 meses, nos últimos 2 meses do ano de 2021, eu passei orando. Porque eu cheguei nessa conclusão também. Falei, Senhor, eu não sei o que fazer com essa geração. O que eu já fiz com as outras não funciona com essa. Me dá uma visão. Me dá algo novo. Porque não tá funcionando. O senhor lembra quantas vezes eu falava pro senhor? Não, e realmente é um desafio, assim, eu acho que é um desafio gigantesco. Gigantesco, porque não só é muita mudança, e essas mudanças estão gerando precocidade, né? Os meninos estão ficando precoces e o desinteresse deles por coisas a longo tempo, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido e as mudanças também. Sim. Mas quando a gente fala vamos pensar o seguinte, um pai, uma mãe que está ouvindo, né? Um tio, uma tia, alguém que quer ajudar, um adulto, um membro de uma igreja. Alguém pensa assim, eu quero ajudar a minha igreja a ser melhor. Sim. Com essa geração, ou um pai, uma mãe. Conselhos pra gente fazer isso. Alguns. Uma coisa que eu fiz com o meu filho, não tem nem 3 anos ainda, há algumas semanas atrás. Isso aqui é um testemunho, não sei se o senhor ouviu isso. A Natalie tava com um negócio no olho. Do nada, com um desconforto no olho, começou e não parava de doer. Aí eu fui olhar assim, era uma mancha no olho dela, assim. Parecia uma gosma, um negócio estranho do lado do olho, assim, e não parava. Só que era tarde da noite. Aí já tava tudo fechado, né? O médico dela pra ligar e tal. Foi no Google rapidinho, que o Google fala, você vai precisar de cirurgia, você tem 2 meses pra viver. Né? Aí a gente, não, vamos olhar umas coisas mais confiáveis aqui, fizemos algumas pesquisas. Aí, pelo que eu entendi, era um negócio que poderia sair em 3 a 4 semanas, se ela tomasse, pingasse o colírio apropriado, certo? Tal. E talvez, sim, precisasse de cirurgia, se não saísse. Mas naquele momento, eu fiquei assim, meu Deus, minha esposa tá aqui com dor, esse negócio incomoda, o negócio no olho é horrível mesmo. E assim, parece que eu ouvi a voz do Espírito falar comigo. Ora pela sua esposa. Ora pela sua esposa. E na hora, eu pensei em chamar meu filho também. De 3 anos. Sim. Aí eu cheguei e falei, filho, vem cá. Vamos orar com a mamãe. Vamos orar com a mamãe. Vamos orar com a mamãe. Aí ela ajoelhou assim, eu falei, põe a mãozinha no olho da mamãe, que ele sabia que ela tava com dor. Põe a mãozinha no olho da mamãe, papai vai colocar também. E ali a gente orou. A oração mais simples que eu já fiz na minha vida, porque eu queria que ele entendesse o que a gente tava fazendo. Senhor Jesus, mamãe tá com dodói no olho. Tira isso, por favor. Cura a mamãe, em nome de Jesus. Amém. Só isso, pastor. Só isso. Um negócio que era para demorar de 3 a 4 semanas com o colírio certo, demorou 1 hora. Desapareceu. A gente foi jantar, aí de repente eu perguntei pra ela, Honey, como é que tá seu olho? Ela fez assim, não tem nada. Ela correu pro banheiro, olhou no espelho, não tinha nada. Por que eu tô dando esse exemplo? Não, aí o Elijah, ele viu o caminho, o ensino do caminho. É isso. Ele precisa ver, essa geração precisa ver a gente caminhar com Jesus. Não só falar de Jesus, não só pregar Jesus, não só levar para a igreja. Eles precisam ver isso. É uma geração diferente, é uma geração que não... Você pode ter 3 PhD, mas se ela não vê você viver algo, ela não vai... Você não tem crédito nenhum com ela. Sabe? Agora, então, se a gente olhar por esse ponto de vista, os pais, ou quem convive com essas crianças há mais tempo, porque vale lembrar as pessoas que a gente só tá com as crianças na igreja 2 horas uma vez por semana. Ou eu vou 2 vezes. Ok, 3 horas 2 vezes por semana. Né? A semana tem quantas horas pra gente poder... vista do que essa criança tem, quanto tempo ela passa com a gente? É nada. Porcentagem, assim, mínima. Então, pelo que você está dizendo, os pais têm essa responsabilidade imensa nas mãos. Imensa. E, assim, responsabilidade e privilégio. Qual que é o maior problema? Eles normalmente não têm visto isso em casa. Ele vê um pai que na igreja ele lê a Bíblia, mas em casa ele não lê a Bíblia. Não lê mais na igreja também, né? Porque agora o povo mal não carrega mais a Bíblia, então vai ler como a Bíblia, né? Por que a gente está perdendo a próxima geração? Porque eles estão ouvindo algo e não vendo isso na vida. O que é isso para eles? Eles têm um radar. É assim, é um alert right away. Isso é hipocrisia.
Eles podem nunca falar para você, pai, você está sendo um hipócrita. Mas se ele não tá se você não está ensinando o caminho, vivendo o caminho, ele vai ver isso. E para isso não tem nada que atrai nessa próxima geração. Eles não vão simplesmente fazer o que você está falando, porque você está falando. Mas se eles verem algo em você e isso inspirar eles, aí eles vão seguir. Entendi. Então, o senhor professor, quando fala assim, ensine o caminho, que é ensinar para o senhor? O ensino, ele tomou essa forma que a gente chama de cartesiana, né? Muito para frente. O ensino, ele sempre foi andar para aprender com. A definição de ensino foi sempre essa. Por exemplo, você queria... Os mestres não sentavam e davam aula para os seus alunos. Isso aconteceu muitos e muitos anos depois. O Senhor Jesus nunca fez isso. Senta aí, vamos aprender agora sobre o Velho Testamento. Nada. O que era... Como é que o ensino nasceu? O ensino nasceu exatamente da convivência. Ou seja, viver com. Né? Vai andar... Vai comer juntos, era uma escola ambulante, era uma escola em vida. Aí você pode dizer, um professor hoje não pode carregar os alunos para onde ele vai. Concordo, mas o pai e a mãe fazem isso, não é que podem, eles fazem. Isso. Porque na casa deles, quando entram no carro para ir passear, quando vão a um restaurante comer, quando saem de férias, quando vão ao cinema, quando estão juntos, eles fazem exatamente o que na antiguidade era chamada de ensino. Eles são professores. Essa coisa aí desse ensino, dessa forma, como eu disse, cartesiana que a gente vê hoje, isso veio muito depois, muitos anos, séculos depois. Então, o que eles precisam ver? Uma genuína pessoa no caminho. Que inspirem eles. Que eles olhem para essa pessoa e comecem a pensar assim, eu quero viver isso aí também. Para eles poderem seguir. Para eles poderem seguir. Não é mais só isso aqui é o que a palavra diz. Mateus, e uma coisa que eu estava pensando, e o que se fala numa igreja também não tem importância? Porque o que eu percebo? Tem muitas igrejas que continuam falando os mesmos assuntos de 20 anos, 30 anos atrás. Não tem relevância cultural. Aí as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim, não, mas a Bíblia não tem nada a ver com a cultura. Não tem, porque nós estamos inseridos em uma cultura. Se o diálogo onde eu estou está fora da minha cultura, quer dizer que eu também estou fora dele. Totalmente. E você não tem relevância. Então, assim... Então, você entende o que eu estou falando? Será que o diálogo não tem que ser na cultura? Eu não estou dizendo na forma deles. Aí tem muitos pastores que acham que então tem que usar a mesma roupa do menino. Não, estou falando assim... do discurso ser algo que tem ressonância com eles. Sim. Por exemplo, uma coisa que precisa ser falado nas igrejas, mais e mais. Por quê? Porque a geração nossa está sofrendo sobre isso. A gente já falou um pouco sobre tecnologia. Sim. Tá? A gente precisa... mas não tem nada sobre tecnologia na Bíblia. Eu discordaria um pouco. Porque o conceito de desenvolvimento de cultura, de materiais que a gente tem, isso está lá sim. Mas... É um livro que nos ensina como lidar com conceitos que nós encontramos nas redes sociais, que nós encontramos na tecnologia, que nós encontramos sobre o que assistir, o que não assistir, sobre o que tá ganhando o nosso coração ou não, tá? Então, a gente precisa começar a falar sobre essas coisas. A gente precisa ensinar os adolescentes sobre isso, porque são perguntas que eles estão tendo, são coisas que eles estão passando. Não, e até mesmo a pregação da Bíblia, né? A Bíblia é a Bíblia e não muda. A palavra de Deus é imutável, inerrante, ela é transcendente do nosso tempo. Mas o diálogo do pregador com o ouvinte, no caso o adolescente ou o jovem, que é da Bíblia, precisa também ter ressonância com ele. Quer dizer, uma maneira que ele entenda esse assunto. Por exemplo, tem assuntos que não se falam em igreja, mas se falam em todos os outros lugares da vida. Por que não falamos dele na igreja? Precisamos. Por que a gente não conversa sobre suicídio de adolescentes, por exemplo? Por que a gente não conversa sobre sexualidade precoce? Por que a gente não conversa sobre ideologia de gênero? Por que a gente não conversa sobre as mudanças sociais? Por que a gente não conversa sobre até mesmo a agressividade política de governos ditatoriais? Ou por que a gente não fala sobre os assuntos que a Bíblia tem mais para falar sobre isso do que qualquer outro livro, mas a gente relega isso
para eles discutirem só lá na escola, só lá no campo, em um campo onde o pensador não tem nada a ver com Cristo. Exatamente. Então eles precisam ter isso em nós. Líderes na igreja, pastores na igreja, um líder de célula, pessoas maduras que caminham com o Senhor Jesus, têm conhecimento bíblico e estão dispostos a aplicar, a navegar, mais uma vez, águas que a gente nunca navegou antes. Porque é uma geração totalmente diferente. O que a gente vai fazer? E será que é por medo ou da dificuldade? Porque é desafiador, né? Sim. A gente tem que falar em áreas que não são da maestria nossa, né? Sim. Mas o que a gente vai fazer? Qual que é a outra alternativa? A gente vai ficar aqui, porque aqui é confortável, porque aqui é mais seguro. Enquanto isso, os nossos filhos estão se perdendo. Enquanto isso, tem uma geração que não está se apaixonando por Jesus, não está sendo salvo. Não. O que o Senhor Jesus faria? Contrário. Vamos entrar nesse mar aqui. Vamos pesquisar, vamos entrar. Então vamos fazer o seguinte, Neto, só para a gente caminhar para encerrar. Vamos pegar 3 ou 4, né? Pode ser 3 dicas bem práticas assim. Pai, líder de igreja. E não precisa ser nem pai, nem líder de igreja. É uma coisa que eu tenho tentado passar na New Life é que a nossa comunidade é responsabilidade de todas nós. Um homem que não teve filho é tão responsável pelas crianças da comunidade quanto o pai daquela criança, né? Porque é uma comunidade. 3 princípios bem práticos, né? Para a gente conduzir qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, de qualquer igreja, a dizer o seguinte: eu vou ser um protagonista na transformação dessas estatísticas quanto aos jovens. Legal. Então, a primeira acho que uma palavra que a gente usa muito na igreja, né? Mas eu vou tentar explicar isso. Sermos íntegros, ok? O que é isso? Ser um exemplo. Lembra que essa nova geração é diferente. Ela não vai só ouvir sua palavra, ela vai olhar a sua vida, ok? Então a gente não pode fazer algo que a gente só faz na igreja. Não faça isso. Você não pode só levantar sua mão na igreja. Você não pode só ler a Bíblia na igreja. Não, eu vou caminhar com Jesus em casa. O meu filho vai ver. A próxima geração vai ver. Uma coisa que eu comecei a fazer ano passado, que eu não fazia, é postar parte da minha devocional. Postar uma enquetezinha assim: você já leu sua Bíblia hoje? Você tá vendo? Por quê? Muita gente pensa assim: não, tem que fazer isso só no secreto. Não, Deus já tá vendo o secreto. A gente tem uma geração para ganhar. Tá? Não quer dizer que você vai postar você orando toda hora, que você vai colocar você jejuando, coisa assim. Não é isso, não é o ponto. Mas tem coisas que eles precisam ver na nossa vida. Eles precisam ver cristãos autênticos. A gente fala muito, por exemplo, que o Senhor Jesus, que a alegria do Senhor é a nossa força, que Deus é a nossa fonte, que Ele é o nosso refúgio. Mas aí vem um problema na nossa vida, o que a gente faz? A gente não demonstra isso. Se desespera, né? Se desespera. Então vamos lá, esse foi o primeiro. Segundo, caminhe em águas não navegadas antes. Vai. O que você sabe sobre suicídio de adolescentes? Não sei muito, não. Mas tem alguém que sabe também, mestre. Tem alguém que sabe. Tem algum psicólogo que você conhece. Tem algum mentor. Tem tem pesquisas demais hoje em dia. Caminhe com alguém. Eu creio que toda igreja tem alguém que já estudou psicologia. Sim. Chama essa pessoa pra perto. Fala: cara, tem uns meninos aqui. Conversa, dá uma palavra sobre isso, né? Aborda esse tema, enfim. Desafia uma pessoa dessa pra olhar pros adolescentes da sua igreja como filhos, sobrinhos dele ou dela também. Traz ele pra falar um dia. Uma das coisas que os meninos mais gostaram aqui na nossa igreja foi quando eu trouxe a minha esposa, que tem um degree em psicologia, pra falar pros adolescentes. Lotou, a gente fez um workshop de 3, 4 breakout rooms, né? Assuntos diferentes. O dela teve que pegar cadeira extra. Mas, Mateus, a crise dessa época, o problema mais dessa época está na área das emoções, porque as redes sociais isolam, né? Eu vou comprar um livro, eu estou estudando espanhol e a minha professora falou sobre, a gente discute alguns assuntos, e ela falou de um livro, na hora eu interessei demais, que o título em português seria A Sociedade do Cansaço. É escrito por um filósofo que ele é chinês,
mas acho que mora na Alemanha, se formou na Alemanha, então todo o trabalho dele é em alemão, não é em inglês. Mas ele tem um livro, parece que ele tem um livro, certamente ele tem publicado em espanhol e parece que tem em português. O que ele diz? Que essa sociedade nossa está tão cansada e não é do físico, porque a sociedade da minha geração era uma sociedade cansada fisicamente. O cara tinha que laborear no campo, ele acordava muito cedo, ele tinha que trabalhar muito pesado. O trabalhador tinha longas e longas horas de trabalho físico. Sim. Hoje é o cansaço mental. O cansaço mental. A mente está saturada de informação, a mente está saturada de estímulos. A pessoa tem uma carga horária de peso mental que está gerando o que ele chamou de a geração do cansaço, né? Essa sociedade do cansaço. Então, e como que você ganha de volta a sua energia? Como que você lida com esse cansaço emocional? Essa geração tá de olho. Então a gente fala assim, não, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. Ele é que refrigera a minha alma. Será que não tem a ver com dar prioridades também? Porque a prioridade hoje, eu não vejo ninguém mais deixar o telefone de lado, que seja por, sei lá, 30 minutos. O telefone é o companheiro, parece aqui, ó, queridinho do peito, né? Não tem prioridade no sentido de ter espaço na vida para relações, para pensar, para deixar a cabeça vazia um pouquinho também, né? Pastor, uma das coisas que eu mais tenho falado nas minhas pregações, nós precisamos voltar a aplicar Mateus 6,6. Vai para o seu quarto, deixa o celular em outro lugar, passa tempo sozinho com o seu Deus. Tá? A gente fala para os meninos, você tem que ler a Bíblia. Mas a gente não lê. A gente fala, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é nosso refrigério, Ele restaura a minha alma. Mas eles não estão vendo isso. Igual o Senhor falou, é prioridade. A gente pode até falar, não, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Mas eles não estão vendo isso. É uma geração que a gente critica, que a gente fala, eles não conhecem a Bíblia. Muito desse não conhecer a Bíblia é porque a gente não ensina. E aí tem também o conhecimento que nós estamos falando, aquele conhecimento de você saber o que está escrito naquelas páginas do livro chamado Bíblia, e tem um conhecimento que é a Bíblia que vem para a vida, né? Que vem para o dia a dia, que vai para a rua com a gente. Ensine o caminho, é do andar. Eles têm que ver isso. E o terceiro princípio, mesmo? Eu queria terminar com esse, né? De uma vida devocional. Uma vida devocional. Pastor, os meninos que mais crescem são os meninos que começaram a ler a Bíblia. Aí eles começam a entender quem eles são. Eles começam a não ter mais tanto problema com identidade, porque a Bíblia fala para você quem você é. Segundo, eles começam a taste and see that the Lord is good. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando você passa tempo sozinho nas Escrituras, você começa a ver. Você começa a sentir isso. Ele é bom. Você começa a experimentar dessa bondade de Deus. Não é só um conceito, não é só algo que eu li. Eles começam a ver isso. Eles começam a ter a alegria que nós sabemos que é possível ter em Cristo Jesus, num tempo sozinho com Ele. Então, pai, mãe, um líder, pastor, pessoas mais maduras, eles precisam ver isso em você. Uma coisa que a gente vai começar a fazer com os adolescentes aqui é desafiar eles a não usar a Bíblia no celular. Não, compre uma Bíblia. Por quê? Se você está numa Bíblia no seu celular, pode chegar a notificação. Isso, qualquer coisa. Você perde o foco. Quantas vezes, parece até que a gente tem um inimigo, né? Espiritual que sabe. As mensagens naquela hora, tudo. Não, mas é porque o telefone deles tem notificações, dos adultos também. Sim. Tem notificações a todo minuto chegando, né? Mateus, mas muito legal, muito legal. Eu espero que pais, que adultos, que pastores possam prestar atenção nisso e se envolver, porque senão, quem sabe essas estatísticas vão se tornar realmente realidade, né? As igrejas vão perder. Mas tá aí, olha, uma ferramenta maravilhosa para você. Ouça esse podcast mais de uma vez, compartilhe com seus amigos, passe isso adiante, né? Faça um share, coloca aí o seu comentário, dá um like e vamos ver onde Deus vai te usar nesse processo de salvar a vida destes jovens e adolescentes de serem mais um na estatística. Deus te abençoe. Até o próximo.